Salve os irmãos para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa manhã de domingo. Vamos estar abrindo nossas Bíblias aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui no versículo de número 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16 até o 17, 2 versículos apenas. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Ela está uma tradução um pouco diferente, mas o significado é o mesmo, né, irmãos? Eu vou estar lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Amém? Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã de domingo. Fala principalmente comigo, Senhor, porque eu sou um carente e necessitado de ouvir a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar um título na pregação de hoje. O título seria esse: O Senhor nos deixa passar a luta, mas sempre estará presente conosco. O Senhor nunca vai nos tirar, irmãos. Ele não vai nos tirar, Ele vai passar conosco. E para passar com esse homem chamado Daniel, o Senhor faz um projeto na vida de Daniel e na vida de mais 3 homens. A Bíblia diz que, logo ali no capítulo 1 de Daniel, o Senhor entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Puxa vida, né? A gente pode pensar, mas Deus entregar na mão de um rei ímpio para que o povo dele venha sofrer? Sim, irmãos, esse é o projeto de Deus na minha e na sua vida. Deus tem um plano na minha e na sua vida, mas com o nosso sofrimento, não é com o nosso sofrimento, é com a batalha que nós precisamos travar para sermos mais do que vencedores. A Bíblia diz que ali Jerusalém foi sitiada e foi separada, foi levado alguns cativos de Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei tinha um projeto para com aqueles jovens, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam inclusos, principalmente Daniel, porque o Senhor tinha algo para deixar para mim e para você nas Escrituras, para que no dia de hoje, eu e você, quando tivéssemos problemas, tivéssemos dificuldades, fôssemos ali examinar as Escrituras e encontrássemos situações a qual nós iríamos passar, mas pela certeza da fé, iríamos ser totalmente acompanhados pelo Senhor e alcançar a vitória. A Bíblia relata que Daniel inicia um processo de não se contaminar, porque havia sido preparado ali 3 anos para que aqueles jovens fossem preparados para que servissem ao rei. Prepare-os para que eles possam me servir. Mal sabia Nabucodonosor que ali estava iniciando-se um processo do grande crescimento da palavra de Deus no meio de todo aquele reinado. A Bíblia diz que Daniel inicia dizendo que ele não queria se contaminar com as iguarias. Olha só, irmãos, rejeitar banquete, imagine só como que era aqueles banquetes lá, né, pastora, missionária, irmãos, né? Dá o de melhor para aqueles jovens, que eu quero que eles estejam saudáveis, fortes, bem preparados.
E Daniel diz assim: olha, eu quero água e legumes. E a Bíblia diz que durante 10 dias, né? Ele alcançou pela misericórdia daquele homem que havia ficado para cuidar do bem-estar de todos eles. Disse assim: olha, deixa só 10 dias que nós nos alimentemos e venha observar. Se nós não mostrarmos assim, que estejamos courados, preparados, alimentados, você corta essa alimentação. E a Bíblia diz que em 10 dias houve a demonstração do poder de Deus na vida daqueles jovens. E aí nós vemos que o Senhor começa a trabalhar na vida de Daniel, começa a separar Daniel e o inimigo furioso. Nós vamos ver alguns processos, né, na vida de Daniel, e na minha, na sua vida não é diferente, irmãos. A cada degrau que você vai subindo no Evangelho, na preparação para que você possa estar mediante ali pronto para a sua salvação, o inimigo se levanta contra mim e contra você. Ele prepara ciladas, ele prepara situações a qual, se eu e você não estivermos alicerçados nessa palavra, nós iremos cair. Quantas vezes nós chegamos até a questionar, não a duvidar, mas questionamos: Senhor, mas puxa vida, por que toda essa prova? E muitas vezes nós aprendemos que a pergunta não é por quê, é para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua provação. Porque através dessa nossa provação haverá ali, irmãos, testemunhos que edificarão, e muitos estão esperando aquilo que você irá testificar no dia de amanhã, para que o nome do Senhor seja engrandecido e que a fé dos nossos irmãos em Cristo venham aumentar. E nós vemos aqui que Daniel deixa um exemplo maravilhoso, quando aquele rei coloca veja que coisa maravilhosa, irmãos. Daniel foi preparado ali, e ele estava na frente de todos aqueles presidentes e governadores. E o rei, no seu coração, puxa, eu acho que eu vou colocar esse homem na frente. Ele tem o espírito dos deuses, e a sabedoria dele é muito grande. Mas a inveja que está em volta daqueles que buscam servir ao Senhor, ela cresce a cada minuto. Por isso que nós não podemos, e nós não devemos nos preocupar, irmãos, com as lutas, com os levantes contra a nossa vida, desde que nós tenhamos a certeza que estamos na presença do nosso Deus. E ninguém melhor do que você para saber que você está na presença de Deus. Ninguém melhor do que você. E a Bíblia diz que quando aquele rei pensava em colocar Daniel ali, naquela posição, se juntaram todos aqueles presidentes, governadores, e colocaram um decreto: olha, rei, coloca um decreto aí que durante 30 dias, muitas vezes, irmãos, alguns homens e mulheres de Deus que não estão preparados se conformam com certas situações. Eu acredito que 2 dias seria muito para Daniel, porque a Bíblia diz que ele continuamente, todos os dias, dobrava os seus joelhos 3 vezes para a banda de Jerusalém e orava. 30 dias? Impossível. E aqueles homens procuraram: aonde nós vamos acusar esse homem? Esse homem é muito íntegro, ele é muito reto, nós precisamos procurar. Olha, já sei, vamos procurar na lei do seu Deus. Vamos fazer essa armadilha. Foi feita ali uma armadilha, e nós vemos que o rei achou correto. Sabe o que eu acho interessante, pastor João, missionária Marta, irmãos, que todos eles estavam de comum acordo, e Daniel ficou ausente. Daniel só ficou sabendo depois que havia sido assinado o decreto. Olha como o nosso Deus trabalha, irmãos. Deus muitas vezes deixa que nós não
saibamos do que vai acontecer, do que está acontecendo ao nosso redor, para que nós venhamos ser exaltados no dia de amanhã. E a Bíblia diz que quando Daniel soube, Daniel não se fez enrugado, não, ele foi lá para o seu cantinho de oração, dobrou os seus joelhos e clamou a Deus. E aí nós vemos que a Bíblia não fala, mas dá-se a entender, né? Que Satanás ali, o seu reino aplaudia e ficava feliz. Olha só que nós conseguimos. Ô irmão, quando você passa a luta, quando você chora, quando você tem desespero, Satanás está se divertindo, mas ele não sabe o que Deus está preparando no minuto seguinte na sua vida e na minha vida. Ele vive do agora. Ele não conhece o amanhã, o minuto seguinte, mas o nosso Deus conhece, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu acredito que quando aqueles homens foram chegar diante do rei, disseram assim: olha rei, o senhor não assinou um decreto na lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, que todo aquele que adorasse a qualquer outro que não fosse ao Senhor, que prestasse culto e adoração a outros deuses, seria jogado nas covas dos leões. E ele disse sim, mas quando ele soube que era Daniel, o seu coração se entristeceu, mas não tinha o que se fazer, porque estava assinado. O Senhor coloca-nos em situação, irmãos, que não há volta, não tem solução diante dos homens, mas Ele inverte, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. O rei tentou de tudo para tirar Daniel, mas não conseguiu, não foi possível. E a Bíblia diz que com muito pesar no seu coração, ele prepara Daniel, conforme nós lemos aqui, e ele fala uma palavra maravilhosa. Irmãos, que o seu Deus, que o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, Ele venha se fazer presente sempre na nossa vida. Ele profetizou ali na vida de Daniel e aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões, foi selado aquela cova com os anéis do rei e dos seus grandes, aqueles que estavam lutando contra a vida do homem de Deus. E eu acredito que, olha que coisa interessante, irmãos, quando nós, isso é um ser humano, né? Quando nós vamos dormir com fome, os nossos estômagos roncam, e chega um momento que nós levantamos de madrugada e dizemos: eu preciso comer alguma coisa, senão não vou aguentar nem dormir. É realidade, irmãos, é realidade. Aí nós levantamos, nem for uma bolachinha, qualquer coisa, mas você vai lá e satisfaz. Agora imagine só, irmãos, leões famintos, deixados ali com fome, exclusivamente para aquele serviço. Quando descesse alguém ali, eles esmigalhassem. Aqueles leões estavam preparados, estavam doutrinados para matar e matar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é vida e vida com abundância. Eu fico imaginando, irmãos, quando Daniel foi lançado naquela cova dos leões, ele desceu ali, aqueles leões olharam para Daniel, e o Senhor dos Senhores, olha que coisa maravilhosa, Ele disse àqueles leões: não toquem no meu ungido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E assim também é nos dias de hoje. Eu aprendi muito com Davi, mesmo Davi sendo perseguido por Saul, ele respeitou a unção de um homem de Deus. Aqueles que têm hierarquia acima de nós, constituída por Deus, merecem o nosso devido respeito, ainda que nós não concordemos com ele, mas precisamos respeitar
a hierarquia que vem da parte de Deus. Isso é bíblico, irmãos, isso é bíblico. E aqueles leões não fizeram diferente não. A ordem de Deus veio e eles obedeceram. Sabe por quê, o irmão Davi? Eu não consigo entender, mas eu tenho certeza que aqueles leões devem ter recebido a seguinte ordem: olha, não façam nada com o meu servo. Amanhã eu vou preparar um pratinho melhor para vocês. Pode ter certeza disso, irmãos. Pode ter certeza. O Senhor falou com aqueles leões e confortou corações deles, porque eles passaram uma madrugada todinha com seus estômagos roncando, serviram de travesseiro. Eu acredito que travesseiro serviram ali. Se de repente nem alguns ali com as suas jubas cobriram a Daniel, porque aquela caverna devia ser fria, e Daniel ali descansando, tendo um sono maravilhoso. Assim como muitas vezes eu e você, irmãos, só quem já passou sabe o que é isso. Você ter situações que você fala: meu Deus, o que vai ser amanhã na minha vida? O que o Senhor está preparando para mim? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vejo saída. Mas você consegue deitar a cabeça no teu travesseiro e dormir, descansar. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor. Não importa o que vai acontecer com você no dia de amanhã. Pode ser situação difícil, ruim, mas o Senhor, depois de amanhã, vai ter a provisão para você, com certeza. Ele vai preparar. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei, ele não conseguiu dormir. O rei passou ali acordado em vigília. O rei não comeu, jejuou. Tamanha a preocupação com Daniel, porque o rei já conhecia a história de Daniel. Irmãos, como é difícil, eu fico imaginando, como é difícil quando nós temos que tomar alguma atitude com algumas pessoas que nós sabemos que estão procurando, estão na posição de Deus. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil, como foi difícil a situação daquele rei, né, irmãos? Sabendo que Daniel não era culpado, mas ele tinha que seguir a lei do medo e dos persas, que ele havia ensinado. A Bíblia diz que aquele homem não dormiu, aquele homem não comeu. E ao alvorecer, a Bíblia diz que ele, foi o primeiro a correr ali na boca da cova dos leões. E a Bíblia diz que com o seu coração triste e preocupado, ele pergunta: Daniel, filho do Deus Altíssimo, estarias tu aí vivo? Aconteceu algo contigo? As minhas palavras, como que você está? Como diz assim, né? Eu acredito assim, né, irmão? Já sabendo, olha que coisa, já sabendo que ele havia sido esmigalhado. Qual não foi o espanto do rei quando ele ouviu: rei, viva para sempre. Não foi achado nenhuma culpa em mim diante de Deus e diante do Senhor. Imagina o desespero. Tira logo essa pedra. Irmãos, eu fico imaginando, né? Eu acredito assim, e a Bíblia nos relata, que muitos dos nossos inimigos que lutam contra nós nos dias de hoje não verão a nossa vitória. Mas se nós formos meditar no livro de Apocalipse, a Bíblia relata que nós iremos julgar os povos juntamente com Cristo. A igreja do Senhor, que irá subir com o Senhor, estará ali juntamente com Cristo, julgando aquelas pessoas. E aí vai ser um momento que muitas vezes, se
as pessoas não tiveram oportunidade de te ver vencendo aqui na terra, com certeza eles irão ver a tua vitória ali nos céus, porque quando eles olharem ali e contemplarem ali a tua imagem e verem você ali juntamente com o corpo glorificado e eles sendo julgados, eles vão dizer assim: meu Deus, e agora? Para eles não tem mais jeito. Que eu e você venhamos ter a certeza de nos firmarmos nisso. Não precisamos mostrar ao homem aquele que, não, eu preciso mostrar que eu vou vencer. Não, irmão, não é a qualquer custo, irmão. Não se preocupe não, se não for nesse mundo, será ali em cima, irmãos. Porque o ímpio vai estar ali, ele vai ter que passar, a Bíblia diz que vai ser julgado, irão dobrar os joelhos diante de Deus e serão lançados para o lago de fogo, depois, juntamente com o inferno, Satanás e seus anjos. Mas eles vão ter que prestar reverência diante de Deus. E já imaginou quando eles olharem? Já parou para imaginar, irmãos, quantos servem Buda e vão ver Buda ali na fila? Mas você não é Buda? Sim. E o que você está fazendo aqui? É que só aquele é o Senhor. Já parou para analisar isso? Allan Kardec? Você não é Allan Kardec? Sou, mas rapaz, eu consegui você tanto tempo. Mas o que você está fazendo aqui? É que só porque Ele é o Senhor. E eu vim confessar que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Ouro. Daniel sai com honra. Só que para aqueles ali, aqueles presidentes, né, e governadores, não precisou chegar lá em cima, não. Eles viram Daniel ser exaltado aí mesmo, e com um custo muito mais difícil, porque a Bíblia diz que assim que Daniel foi tirado, o rei deu ordem para que todos aqueles homens se conspiraram contra Daniel. E ficou pior ainda, irmãos. As esposas e os filhos fossem lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes de chegarem lá embaixo, os seus ossos já estavam sendo esmigalhados. Que Deus é esse? Que Deus tremendo, irmãos, que protege, que guarda muito assim. Ainda que nós muitas vezes não enxergamos, irmãos, mas Ele está continuamente ao nosso lado nos guardando, permitindo que nós entremos em situações difíceis, mas pela nossa fé: Senhor, estou entrando, não sei o que me espera, está difícil, mas eu creio que no amanhã eu serei exaltado em nome de Jesus. Que nessa manhã de domingo você tenha essa certeza aqui, irmãos, assim como Ele foi com Daniel na cova dos leões, Ele será conosco nesse mundo difícil, mas nunca impossível de ser vencido, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, guarde e as palmas do Senhor Jesus. Amém?